Pensem comigo por um segundo. Durante séculos, a gente olhou para o cérebro como se fosse uma máquina. Uma máquina super complexa, claro, mas fixa. A ideia era que, depois da infância, o hardware estava pronto e pronto, era aquilo para o resto da vida. Mas, sabe, uma revolução silenciosa na neurociência chegou e virou essa ideia de ponta cabeça, mostrando que o cérebro, na verdade, é uma obra-prima que está sempre, sempre mudando. E olha, isso não era só uma teoria passageira, não. Era um dogma, um pilar da ciência. Acreditava-se que, se alguém sofresse um dano cerebral ou nascesse com alguma limitação, bem, essa era a sentença. O cérebro era visto como o hardware de um computador, com seus circuitos soldados de forma permanente, incapazes de mudar. E se o cérebro não for essa coisa fixa, esse conjunto de circuitos imutáveis? E se ele for, na verdade, uma massa de potencial dinâmico, capaz de se remodelar, de se curar de maneiras que a gente mal começou a entender? Essa pergunta, simples assim, está no coração de uma das maiores viradas de chave da história da ciência. E essa revolução tem nome: neuroplasticidade. É um conceito que desafia basicamente tudo o que a gente achava que sabia sobre a mente e abre um universo de possibilidades para cura e para transformação pessoal. Tá, mas o que é isso na prática? Neuroplasticidade significa, de forma bem simples, que o nosso cérebro é plástico. Ou seja, ele é maleável, ele é moldável. Cada pensamento que passa pela cabeça, cada nova experiência, está ali, esculpindo a paisagem dos nossos neurônios. Não é algo estático, é uma rede viva, que está sempre em movimento. E muito do que a gente sabe sobre isso hoje de forma acessível é graças a pesquisadores como o Dr. Norman Doidge. O trabalho dele ajudou a tirar essa ciência dos laboratórios e trazer para o nosso dia a dia. Com isso, histórias que antes pareciam milagres começaram a ser vistas pelo que realmente são, demonstrações do poder de adaptação incrível do nosso cérebro. Mas como isso funciona na vida real? Vamos dar uma olhada num caso que ilustra isso de uma forma brilhante. A história de Cheryl Shields. É uma história que transforma essa ciência toda em algo muito, muito real. A vida de Cheryl Shields virou de cabeça para baixo por causa de uma condição que é até difícil de imaginar. Ela sentia que estava caindo o tempo todo, sem parar, mesmo que estivesse perfeitamente parada. Uma sensação constante, aterrorizante, que tirou dela qualquer tipo de vida normal. O que aconteceu foi que o sistema vestibular dela, que é o nosso sensor de equilíbrio lá no ouvido interno, foi destruído por um antibiótico. Os médicos foram categóricos. O dano era permanente. Fim de papo. Ela fazia parte de um grupo raro de pessoas chamadas de wobblers, e para eles não havia esperança de recuperação. E é aqui que a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, o diagnóstico frio da medicina tradicional, dano irreversível. Do outro, uma abordagem totalmente fora da caixa de um pioneiro chamado Paul Bach-y-Rita. Ele pensou, ok, se o caminho original para o equilíbrio está bloqueado, será que o cérebro não pode aprender a usar um novo caminho? E o caminho que ele escolheu foi a língua. E o resultado foi simplesmente impressionante. Com o tempo, o cérebro de Cheryl aprendeu a ler os sinais que vinham da língua dela como se fossem informações de equilíbrio. Ele literalmente se religou, criou novos caminhos neurais para substituir os que foram danificados. E a Cheryl Shields, a mulher em queda perpétua, aprendeu a ficar de pé de novo. A prova viva de que o cérebro não estava quebrado para sempre. A história da Cheryl mostra o cérebro se adaptando a um estímulo de fora, certo? Mas a revolução da neuroplasticidade vai ainda mais fundo, muito mais fundo. E se for possível mudar o cérebro usando nada mais, nada menos do que a força do nosso próprio pensamento? O Dr. Joe Dispenza descreve isso como uma cascata. Um simples pensamento não é uma coisa abstrata, etérea. Não! É um evento eletroquímico. Ele dispara a liberação de neurotransmissores, que por sua vez liberam hormônios, e tudo isso altera a química do corpo a cada segundo. O simples ato de pensar muda fisicamente o nosso corpo. E é essa ideia que nos leva a uma técnica poderosíssima, o ensaio mental. Pensa bem, se o ato de pensar numa ação pode criar as mesmas reações químicas no corpo que a ação em si, então, em teoria, é possível mudar o cérebro e o corpo só ensaiando uma experiência mentalmente. E isso não é achismo, é ciência. Estudos mostram que quando a gente ensaia mentalmente uma ação,
tipo tocar uma música no piano ou arremessar uma bola de basquete, o cérebro ativa exatamente os mesmos circuitos que ele ativaria se estivéssemos fazendo aquilo de verdade. Para ele, a experiência imaginada é tão real quanto a física. E se tem uma história que demonstra esse princípio de uma forma uau, definitiva, é a do próprio Dr. Joe Dispenza. Ele não só estudou essa teoria, ele a viveu na pele. Em 1986, durante um triatlo, a vida dele mudou num instante. Ele foi atropelado por um carro. Os ferimentos foram catastróficos, com 6 vértebras da coluna esmagadas. A 8ª vértebra torácica dele, a T8, tinha colapsado em mais de 60%. O prognóstico era o pior possível. Os melhores cirurgiões da época disseram que a única opção dele era uma cirurgia radical. Basicamente, implantar hastes de metal ao longo de toda a coluna, o que provavelmente o deixaria com dor e mobilidade limitada para o resto da vida. Ele se viu diante de uma escolha impossível. Uma cirurgia que o deixaria incapacitado ou apostar tudo numa ideia radical, a de que a sua própria mente poderia curar seu corpo. Dispenza recusou a cirurgia e, em vez disso, ele passava horas, todos os dias, reconstruindo mentalmente a própria coluna, vértebra por vértebra, instruindo o corpo sobre como se curar, usando apenas foco e intenção. E o resultado desse ensaio mental concentrado é espantoso. Em menos de 3 meses, 10 semanas para ser exato, ele estava de volta ao trabalho, totalmente curado, sem dor, sem cirurgia, sem nada. A coluna dele tinha se reconstruído, desafiando todas as provisões médicas. Ele se tornou a prova viva de que a mente pode, de fato, vencer a matéria. Mas essas histórias, tanto a de Cheryl quanto a de Joe Dispenza, não são só sobre recuperações milagrosas. Elas nos ensinam um princípio fundamental, que somos os arquitetos ativos da nossa própria estrutura cerebral. Só que tem um porém, o que Norman Doidge chama de paradoxo plástico. A mesma maleabilidade que nos permite aprender a tocar um instrumento ou nos recuperar de uma lesão, também pode criar circuitos rígidos e negativos. Se uma pessoa repete pensamentos de ansiedade, ela fortalece os circuitos da ansiedade. Hábitos ruins, eles se gravam no cérebro. A plasticidade é neutra. Ela constrói aquilo que a gente mais pratica. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. A ciência é clara. Nosso cérebro está mudando a todo momento, quer a gente perceba, quer não. A única questão que fica é: estamos no comando dessa mudança de forma consciente ou estamos deixando acontecer no piloto automático? Os pensamentos de hoje estão literalmente construindo o cérebro e a vida de amanhã. E a escolha, o que tudo indica, é nossa.